conhece a bagagem dessa pessoa. E aí ele hoje vai fazer aqui, mais uma vez, uma apresentação para nós sobre assuntos relevantes para montanhistas, e ele vai falar hoje das conquistas lá no Jequitinhonha. Né? É isso aí. Vale Jequitinhonha. Gente, boa noite, é um prazer estar aqui de novo, mais uma vez aqui. Eu sei que as palestras aqui costumam ser às terças, mas é que nessa terça eu tive que fazer uma pequena cirurgia no dente, então não era bom fazer a palestra, né? Por isso que acabou sendo deslocado para o dia da reunião. Dá uma contextualizada, porque as escaladas, o Vale do Jequitinhonha é uma região maravilhosa, repleta de montanhas espetaculares, numa rocha ótima, sólida, em geral limpa. É um paraíso para escalar. E você nunca tem ninguém praticamente escalando lá. E o que é que eu posso fazer? A gente vai lá e aproveita e passa o rodo na medida do possível. Eu já fui inúmeras vezes no Vale do Jequitinhonha escalar. Muitas das montanhas constantes desse livro são de lá, desse quadrilátero, inclusive, que eu vou falar aqui um pouquinho mais sobre ele. E essa palestra é sobre a viagem do ano passado, que eu já tinha feito uma palestra, não aqui, mas fiz em alguns outros clubes, da viagem do ano retrasado, né, que foram mais escaladas ainda. Essas foram relativamente poucas conquistas, foram 11, mas foram 3 cumes virgens, e vias em geral mais longas, mas espetaculares. Esse polígono que aqui está, eu apelidei, para o meu consumo próprio, de A Terra Prometida. Porque isso aqui é um mar, ou melhor, um oceano de pães de açúcares, de pontões, de agulhas, e diversas e dezenas, na verdade bem mais do que 100, talvez 200 montanhas dessas eram virgens. Deixando claro que uma montanha virgem é uma montanha que ninguém subiu antes, que tem às vezes pessoas falando que conquistei uma montanha, subiu caminhando, só que a montanha é longe. Você não pode dizer que conquistou a montanha que dá para subir caminhando. Nem dá para você dizer que conquistou a montanha que subiu com facilidade, porque o pessoal do interior faz coisas inacreditáveis, e quanto mais o tempo passa, mais eu fico estupefato com a audácia de determinadas escaladas do pessoal do interior. Então, é importante, eu acho muito importante, ser muito cuidadoso para clamar, né, que fez uma conquista de um cume virgem. Mas eu acho que todas as que estão ali no livro, todas que a gente fez aqui, se enquadram nessa categoria. Esse polígono começa aqui na região de Pancas, que muitos já conhecem, que está mais ou menos na moda, né? E Pancas, você tem Águia Branca, você tem Nova Venécia, né? Aquele caroçal dos pontões capixabas, linha reta até Campanário, BR-116 até Pedra Azul, quase na Bahia. Aqui você desce um pouco, né, em direção a leste, para Guaratinga, que fica na perna do sul da Bahia. E aí o detalhe, Guaratinga, ouçam o que eu vou falar, Guaratinga, que a maioria de vocês não ouviu falar, é o município do Brasil com maior número de montanhas espetaculares dentro dos seus limites. Não tem... mas e a Serra dos Órgãos? Não, a Serra dos Órgãos é espetacular, mas é Teresópolis, Guapimirim, Magé, Petrópolis, você tem que dividir, né? Guaratinga é um município amplo, cheio de montanhas espetaculares. Pra vocês terem uma ideia, só eu conquistei 18 lá. 18. E ainda tem uma raspinha de tacho, mas pouca coisa, né? Então, neste polígono, estão quase todas as montanhas constantes nesse livro. A grande exceção são 4 no Ceará, que também tem alguma coisa bastante interessante lá, embora em menor quantidade. Nesta viagem, especificamente, nós começamos a viagem no município de Ponta dos Volantes, que não tinha via nenhuma conquistada nele até agora.
E depois de conquistar o cume, que nós fomos lá com o objetivo de conquistar esse cume, que é a primeira que vai aparecer aqui, a Pedra do Peão, e que consta no livro, nós nos mudamos para Medina e não saímos de Medina. E daqui a gente veio escalar em Comercinho, em Itaobim, em Pedra Azul e na própria Medina, que também é cheio de montanhas interessantíssimas. Eu e a Tela, a gente sempre prefere estabelecer uma base e dessa base sair do que ficar mudando de hotel toda hora. Porra, desarruma tudo, põe a porra toda no carro, depois tira tudo do carro, bota... Né? É muito chato. A gente prefere ter uma base, mesmo que você tenha que andar um pouco mais de quilômetros no dia seguinte de carro, ainda mais porque são estradas, os principais eixos são asfaltados, então a gente prefere. E Medina acaba sendo um ponto bastante central desse conjunto de montanhas. Inclusive, as muitas montanhas do município de Jequitinhonha, que também são melhor acessadas por Medina. Mas a gente não escalou aqui, foram esses 4 nesta viagem. Esse foi o primeiro objetivo. A Pedra do Peão, uma montanha lindíssima, virgem, que na viagem do ano retrasado, eu e Tela descobrimos quase que por acaso. A gente estava numas estradinhas de terra, a gente foi lá para fuçar. Mas a gente já tinha desistido de achar naquele setor alguma coisa assim. De repente virou uma curva na estrada e pá! Ah, meu Deus do céu! A montanha já tinha um nome, o nome Pedra do Peão é um nome consolidado no lugar. E claro, fui vendo isso aqui, né? É absolutamente óbvio essa linha. Só que quando a gente chegou lá, a gente viu que seria uma linha que tomaria diversos dias da gente. É uma linha mais ou menos difícil. Aqui não tem fenda, aqui é meio uma calha, e daqui entraria numa chaminé. Então a gente acabou conquistando a montanha por uma via bem mais fácil por aqui, vai ver na próxima imagem, né? Município de Ponta dos Volantes, mas ficamos hospedados no município vizinho de Padre Paraíso. Pela mesma razão, a sede de Padre Paraíso é mais perto dessa montanha do que a própria sede do município de Ponta dos Volantes. Bom, para acessar, fui no meu lendário carro, né, The Flash II, que sucedeu o The Flash I, naturalmente. Esse carro tinha 11 anos de idade e foi 400 milhões de viagens sensacionais, um carro super valente. Tem diversas fotos dele ali. Eu quase fiz um box, né, sobre o The Flash para botar no livro, né, tal. Mas, infelizmente, ele faleceu em janeiro desse ano. Eu capotei na descida da Serra de Petrópolis, eu e Tela estávamos aí dentro. Era um dia de chuva, mas eu não estava correndo, juro para vocês. A hipótese mais provável é que tivesse realmente algum óleo na pista, porque eu perdi o controle muito assim. Ele bateu no meio-fio, achei que ele ia bater no meio-fio, ia se esbudegar ali embaixo, mas ia parar, né? De repente o carro virou devagarzinho, a gente, tela, aí ficamos de cabeça para baixo, mas saímos bem. Nenhum dos dois se machucou absolutamente nada, mas foi perda total no carro. Uma tristeza, né? Nem comprei outro, né? Já recebi até o seguro, mas é merreca perto do preço dos carros hoje em dia, né? Você recebe. E foi uma tristeza. Mas alguns segundos de silêncio, não um minuto, mas alguns segundos de silêncio, a memória desse guerreiro que conhece muito mais montanhas extraordinárias do que muita gente que se diz montanhista. Que vem a terceiro. Não, vamos ver, porque primeiro foi o Surfista Prateado, depois Incrível Hulk, The Flash primeiro, The Flash segundo, vamos ver qual é o próximo super-herói. Mas agora, voltando para a Pedra do Peão, a gente chegou lá, falou aquele processo todo, pediu permissão, os caras receberam a gente super bem, cafezinho e tal. Aí o cara falou para a filha dele de 14 anos, leva eles lá. 14 anos. Chuviscando, quer dizer, tinha parado já, tinha chuviscado, os costões molhados, passando debaixo de cerca, não sei o que, e a menina levou na maior. Aí eu penso assim, se fosse uma menina daqui, ou um menino daqui de 14 anos,
filho, não bota a mão, não vai lá, é perigoso, tem cobra, tem pedra, tem não sei o quê, né? No interior é todo mundo muito mais relaxado. E como a menina se chama Vitória, a gente chamou a escalada de Vitória da Conquista, porque ela levou a gente para fazer uma conquista maravilhosa numa montanha igualmente. Então, a via começa com uma... bom, melhor assim, né? Tem uma primeira enfiada facílima até aqui, depois tem um trechinho de quarto sup de agarra, que é o crux, depois lances mais fáceis até P2, aí andamos até aqui, viemos aqui por trás e chegamos no cume, até então verde. Uma via de segundo grau, um crux de quarto sup, 70 metros. E nesse livro, eu insisto muito num ponto, né? Marcão, que já leu, sabe disso. Eu insisto que você pode ter fantásticas aventuras mesmo, maravilhosas, sem ser um escalador que escale 7º, 8º, 9º, 10º grau. Um escalador mediano, claro que com experiência, que tem um bom manejo de equipamento e tal, pode viver uma grande aventura numa montanha espetacular, num lugar que não tem ninguém, sossego absoluto, não tem fila, não tem a variante da variante da variante, né? Etc. Bom, aí a primeira enfiada, facílima, segundo grau, que um cara da região já quis subir a montanha, chegou até aqui, parou exatamente no crux e desescalou tudo, descalço, mas é bem fácil, né? Aí o Sandro, né? O Sandro Souza e o Miguel Freitas, o Miguelzinho, são os meus dois parceiros mais habituais nessas escaladas, nessas aventuras. Claro, tem a Tela também. Antigamente tinha a Kate, né, minha outra mulher, outra esposa. Ela fiz muita coisa com ela. Mas esses dois, o Sandro e o Miguelzinho, que não aparece aí nessa foto, são dois parceiros muito, muito habituais, grandes amigos. Tá pensando o quê? Esportivo aí. Olha a caminhada para o cume, que ambiente interessante, né? Super bonito, pelo menos eu acho. Não era melhor apagar a luz para dar mais destaque? Eu acho que fica mais bonito. Mais uma. Pronto. Fica mais legal, né? Do que... Senão o cinema era todo claro, né? O cinema é todo escuro exatamente por isso, para dar contraste. Assim, né? Por causa da Do quê? Ah, tá. Não, então tudo bem. Não, vocês que sabem. Eu já conheço bem as fotos. Para mim não faz diferença, é mais para vocês que eu pensei. E aí os três chegando no cume, né? Eu fiquei para trás para tirar foto. E a foto tradicional lá no topo. Miguelzinho, eu, Tela e o Sandro ali na ponta. Assinando o livro de cume, que deixamos como, na grande maioria dos casos, não é sempre, mas na grande maioria, a gente deixa marmitinha de alumínio, né, com o livro de cume, uma caneta, um lápis e um apontador. A caneta para escrever, se a caneta falhar, usa o lápis, se quebrar a ponta do lápis, tem um apontador. Pensa em tudo, né? E o cara já da cutelaria ali já até me conhece, que eu vou comprar de 5 em 5 marmitas, né, regularmente. Aí o típico cabeçalho dos livros de cume que eu espalhei aí pelo interior, né? Conquista do cume, tanto de tanto, pela via tal, equipe, extensão, grau sugerido, etc. E aí a gente, na volta, com a família que nos recebeu, né? A Vitória está aqui, né? 14 anos parece que tem mais, né? Ela é parruda. E o Sandro fazendo sempre sucesso extraordinário com o drone dele. O drone do Sandro é um sucesso garantido em qualquer lugar, e aí não foi diferente. Logo depois começou a chover copiosamente. Bom, então a gente saiu de Padre Paraíso, que a gente estava para conquistar essa montanha, e fomos para Medina. Nos instalamos em Medina e primeiro fomos escalar nessa montanha aqui, chamada Pedra da Coreia. O nome já é um nome local, estabelecido, que fica no município de Pedra Azul, mas, apenas repetindo, acesso melhor por Medina.
essas grandes fendas que você vê aqui, elas são umas valas antediluvianas, um negócio largo, assim, molhado, com planta, terra, não é uma coisa legal. Mas na extrema esquerda tem duas fendas muito interessantes. A óbvia chaminé aqui, que a gente não subiu, mas a gente deve estar indo agora de novo lá, eu acho que ela não escapa. Mas subimos essa fenda espetacular, que é a fenda da foto que divulgou a apresentação. A fenda nós demos o nome de Malina, que é muito engraçado. A gente chegou lá, conversamos com o cara o dono da fazenda, ele chamou a gente para dentro de casa, cafezinho, com queijo que ele fez, aquela coisa sensacional. Ele falou, mas não deixa o carro do outro lado da porteira não, que tem uma égua lá muito malina, que ela adora escoiciar os carros. A égua não é que ela se chame Malina, Malina é porque ela é má. Não teve dúvida que já estava o nome da via escolhido, né? Malina. Essa é a linha da via. Aqui estou eu, escalando. A foto, evidentemente, drone, né? Vocês vão ver algumas fotos. Miguelzinho me dando segurança e a tela já está aqui em cima esperando. Tem 10 metros aqui muito fáceis, pouco mais que caminhada, mas depois você pega uma fenda de meio corpo de 50. Claro, alterna, não é o tempo todo, né? Tem algum descanso, mas é uma fenda puxada. É uma fenda puxada, bem contínua, exigiu muito material, a gente usou 3 camalotes 6, para ter uma ideia. Se tivesse mais, eu tinha usado mais. Foram 2 jogos de camalote, né, que a gente usou, e com a parada dupla ali no final, né? Onde tem a bolinha é grampo, né? Tem essa parada dupla. Mas daqui você vem andando e chega no cume da pedra. O cume dessa pedra, que eu já tinha estado lá com a tela, caminhando, na verdade você chega lá a cavalo, inclusive, o cume tem mais ou menos 1 quilômetro, ou mais. É uma coisa, é um negócio descomunal. Descomunal. Só lá em cima? É uma enfiada. Não tem rapel. Não, tem rapel. Eu vim até aqui, mas não cheguei no cume. Eu vi que dava para chegar andando, ou seja, dei a via por terminada, voltei aqui, rapelamos com 2 cordas aqui para o buraco. Com 2 cordas? Com 2 cordas. Com 2 cordas. Ainda teve uma coisa curiosa, que é o seguinte. Não, eu vou contar com a próxima imagem. O Miguelzinho, que é esse que está aí, ele estava muito tempo sem escalar. O Sandro não. O Sandro estava numa atividade, estava no auge da forma, né? Mas o Miguelzinho não. Mas ele quis guiar. E ele acabou desistindo no meio. Vocês vão ver. E o Sandro assumiu depois. Nesse processo todo, e o Sandro é um cara que escala muito bem, mas ele é metódico, ele vai extremamente devagar, tudo muito pensado, ele é metódico, né? Quando ele chegou lá em cima, era tão tarde, não dava para mais ninguém escalar. Então a gente deixou uma corda fixa aqui, até aqui, presa com a outra aqui embaixo. Aí, 2 dias depois, a gente voltou e nós 3 fizemos repetimos a via com essa corda que tinha sido deixada antes, porque não dava tempo realmente de escalar naquele dia a mais. E aí o Miguelzinho fez um tipo de entalamento que não está em nenhum manual. Se vocês verem em algum manual esse tipo de entalamento de cabeça, me mostrem. Já vi de dedo, de mão, de braço, de meio corpo, mas de cabeça nunca. Você viu o capacete grande? O capacete, exatamente. E de diversos tamanhos, né? Isso aí, na verdade, é a entrada da fenda. Aí ele seguiu. Aqui tem uma garra boa, então ele saiu da fenda, mas depois entrou de novo e acabou desistindo. Aí passou a vez para o Sandro. Parece que ele está deitado, assim, olhando, né? Mas não é isso, né? É um golpe uma ilusão de ótica, né? Porque, na verdade, sem pé, vai deitando aqui. E o crux é justamente no final. As passadas finais é que são o mais difícil. A tela, quando foi a vez dela, em vez de fazer o entalamento de cabeça, né, que foi aqui, ela viu essa entrada muito melhor, que eu também usei, pela laca, passa para cá e depois vai. Aí ela, ali na atividade.
terminando a primeira sessão. Olha o Miguelzinho lá em cima, ó. É um enfiadão de corda. E aí com drone, né? Aí que você vê, você sente mesmo como é que é, ó. Miguel pendurado ali. Essa é a foto da imagem, né, que divulga essa palestra, porque essa foto realmente é muito boa e mostra o que é uma fenda de meio corpo muito claramente, né? É uma foto didática. O chicken wing, né, a asa de galinha, né, que é essa técnica que é fundamental. Ela comprou até cotoveleiras, ela está usando agora cotoveleiras, além da joelheira, né? E a foto derradeira dessa escalada, mostrando a chaminé, estou eu aqui, aquela foto, né? Vocês já viram. Beleza. Próximo objetivo era essa pedrinha ali em cima, né? Quer dizer, pedrinha de 15 metros de altura, aquela pequena. Fui eu. Isso aí chama Pedra da Velha. Essa viagem, curioso, que a gente escalou em lugares que é uma coisa meio rara nesses lugares. As pedras terem um nome. Porque o pessoal do interior dá tão pouca importância para as montanhas, que montanhas espetaculares, eles não se dão o trabalho de dar um nome. Como eu digo ali no livro, para eles, para muitos deles, a montanha é um estorvo. É um acidente na paisagem que atrapalha, que está num lugar onde poderia ter mais capim e boi, e que dá mais trabalho para ele ir na outra via, porque tem que contornar em vez de ir em linha reta. Então, e eles ficam, em geral, muito espantados com o nosso interesse, com a nossa valorização desses acidentes geográficos que eles não dão a menor importância. Mas essa aqui tinha o nome, Pedra da Velha, por causa disso aqui. Só que antes de ir na Velha, também virgem, né? Ninguém tinha subido. Antes de lá, são tantas fendas maravilhosas que a gente conquistou uma outra via antes, até de ir para a Velha. Mas só mostrando de perto, né? Você chega andando até aqui facilmente. E aqui a gente abriu uma via esportiva, e essa é uma via esportiva mesmo, em grampos, né? Claro. De 7A, Sexsup 7A, nessa faixa. Precisa conferir os graus. Pois é, bem lembrado. E essa aí fica no município de Taobim. Município Ponta dos Volantes, Itaobim, Medina, Pedra Azul. Né? Essa fica no município de Itaobim. Eu já tinha escalado Itaobim. Itaobim já tinha alguma coisa. Tem até um cara da cidade que faz uma coisinha ou outra, mas é uma exceção. E quando nós fomos da primeira vez, tinha uma turuna no cume. A turuna, eu sempre prefiro esse nome indígena, que é curtinho, muito mais bonito do que o nome que usa aqui no Brasil, que eu acho lamentável, de águia chilena. Né? Vocês já ouviram falar, escalador adora falar em águia chilena, mas eu acho péssimo. Primeiro a gente está no Brasil e a águia é brasileira, já não é chilena. E turuna é muito mais curto e é um nome indígena que eu acho que merece ser valorizado. Uma Honda Turuna, exatamente, pois é. E é um bicho lindo, cara, né? E grande pra caramba, é um bitelo assim, grandona, né? Ela é linda. E a gente estava com medo que tivesse um ninho. Falou, pô, não vou perturbar ela, primeiro que eu não vou perturbar. Segundo, porque ela pode ficar agressiva, e um amigo meu foi atacado por uma e destruiu o capacete dele, com as garras. A garra do bicho é uma coisa sinistra, né? Mas ele falou, não, ela não tem ninho não, ela só fica lá percebendo. Eu adorei a frase, né? Agora a gente usa para tudo. Você está fazendo o quê? Não, estou aqui percebendo. Ela fica ali percebendo o ambiente. E lá também tem muitos mocóis, que esse encantador roedor que aí está, né? Lindíssimo. E esse fez até pose com as mãozinhas assim, ó, para tirar foto, né? É muito lindo esse bicho, o mocó. Desgraçadamente é muito caçado, porque a carne dele é super apreciada, mas, por exemplo, nessa fazenda, os bichos, tinha muitos, e os bichos mansos deixavam você chegar relativamente perto, o que significa que eles realmente não são caçados aí, né? O bicho não é um bicho estressado. É muito bonitinho, a gente adora. A primeira via que a gente fez
antes de Na Velha propriamente dita, foi o Salário do Pecado, uma via de 70 metros, né, quarto com quinto. E por que o Salário do Pecado? Essa região tem um fanático religioso, desequilibrado, que pinta os costões rochosos dos dois lados da estrada com letras desse tamanho, dirigido a um público-alvo específico, caminhoneiros. Caminhoneiro, Jesus vem aí, você está preparado? Caminhoneiro, o salário do pecado é a morte. O que você fará? Deus não sei o que, parará. E eu já vi o cara pregando na estrada, já vi esse cara agora, nessa viagem, o cara estava lá na estrada pregando. Se é visível, é claro que é visível. O cara faz uma pichação do tamanho dessa parede em diversos lugares, né? Em diversos pontos que você vê claramente da estrada. Na pedra. Mas enfim, o Salário do Pecado é engraçado, né? Então virou o nome da via. A primeira enfiada termina aqui num buraco bom e ela tem umas lacas iniciais, uma fissura de meio corpo, outra fissura de meio corpo, um trepa-pedra, chega aqui e depois termina. E o crux está aqui nessa primeira fissura. Aí são as lacas iniciais. Sou eu, né? E aí sou eu na sequência do crux. É uma fenda de meio corpo relativamente fácil. Um off-width de quinto grau, um off-width fácil, né? Nada demais. E o segundo é mais fácil ainda, só que não deu para proteger com nada, praticamente. Tive que ir direto. Tem uma peça aqui embaixo, fui embora, mas é bem tranquilo. Que além de ser fácil a fenda, ainda tem umas boas agarras, você vai indo, daqui a pouco está lá em cima. Depois da parada, tem a outra enfiada, que começa com um lance muito interessante, isso aí é o Miguelzinho. Depois tem uma chaminé fácil, chega no topo, tem uma parada dupla e rapelamos de lá. Aí fomos para a Conquista da Velha. A gente passou um dia para botar os grampos, né? Parando com cliffhanger, vendo o lugar direitinho e tal, e voltamos no outro dia para mandar a via. E mandamos, encadeamos, né, a via. Ou encadenamos, né, como gostam de falar. É super legal, essa é hiper protegida, né? Não tem o menor erro. Isso aí é o Sandro, na vez dele. Eu e Sandro guiamos, Miguel e Tela repetiram, fizeram um corda de cima. A Tela não conseguiu encadear tudo, mas fez os movimentos. Aí o Miguelzinho fixando o último grampo. Esse último lance é um quinto grau também, não parece, mas é. Aí ele escalando. Aí a Tela escalando, ela fez todos os movimentos, mas não conseguiu fazer direto, que não é o tipo de via que ela faz especificamente bem. Aí sou eu, só que aí de drone, né, imagem de drone, a Tela me dando segurança, bem em pé, né, bem interessante. Detalhe, a via da Conquista da Pedra da Velha, nós demos o nome de Firim-Finfélia. Isso, alguém se lembra da história? Vocês são muito novos, não. Mas Guilherme, talvez. O Macaco e a Velha, aquele disquinho, aquela historinha infantil. Lembra o Macaco e a Velha? Tinha uma velha, muito velha, chamada Firim-Finfélia, e ela brigou com o Macaco Simão. E é completamente, politicamente incorreto. E aí, Amandita? É politicamente incorreta, porque ela bate no macaco, só para quando ele desmaia, né? Aí o macaco joga a velha dentro do buraco, e a velha fica desesperada. É uma coisa horrorosa. Mas eu cresci ouvindo aqueles disquinhos, Chapeuzinho Vermelho, Pedro e o Lobo, coloridos, o Chapeuzinho Vermelho. Ela sabe, tá vendo? Se entrar no YouTube, só de brincadeira, bota lá, o Macaco e a Velha, vai aparecer uns 20 assim, que é a mesma história, né? Mas por que o nome Macaco? Porque é a Pedra da Velha. A via da Pedra da Velha, nós chamamos a velha de Firim-Finfélia, que era o nome da velha do disquinho.
E o macaco Simão é o macaco Simão, macaco ladrão, macaco Simão, aprendeu a lição. A gente morria de rir com ele. E a Via Macaco Simão é espetacular, é uma fenda de 40 metros absolutamente alucinante. Essa, eu entrei à vista, não era possível, estava entupido de terra, galho seco, líquen, teve que ir por cima limpar, mas depois deu para mandar e não tem grampo nem em cima. A parada em cima foi com uma fita longa passada nessas pedras, tudo imóvel, que você chega andando aqui e desce andando também com facilidade. Aí sou eu, no trecho do Crux, né? É outro que fica na faixa ali do sexto SUP, 7A. Né? A gente acabou dando 7A, considerando que é muito remoto, mas precisa ser repetido, né? Mas é muito legal essa fenda, é alucinante. Tudo imóvel. Que vocês usaram? Proteção? Frente. Frente. 95%. Aqui não teve nem nut cabo nenhum, mas frente. Aí sou eu, já terminando a sequência do Crux, e a fenda continua. Aí já é a tela na parte mais fácil dela, 40 metros assim, vum! Aí passa um fitão no bico de pedra e é isso. Você sobe pela fenda? Pela fenda mesmo ou não protege, não? Não, sobe pela fenda. Pela fenda. Claro, usar uma garra. Porque as fotos ali também de tesouro. Não, mas Parece que tem muita. Você usa a fenda, usa a garra, você vai alternando, né? Aqui em cima não, aqui não tem nem como alternar nada, ali é na fenda, mas é mais fácil. Aí a tela. Bom, aí o Sandro quis porque quis, ficou 2 dias e passou nessa sequência aí, só ele que foi, 7C. Sandro escala forte, né? Então é um 7C, mas ele ralou um bocado, e quando ele caía era horrível, né? Caía em cima de mim, eu ia, mas acabou mandando no segundo dia de tentativas, né? Mas só ele fez. E ele não terminou. Talvez esse ano, que a gente vai voltar lá, ele queira repetir aqui para terminar a via, que na verdade vai emendar no salário do pecado. Ele também mandou essa fissurinha, um boulder, né, praticamente, né, um highball, mas ele protegeu de dedos. Essa é 7A, também só ele foi. Todo mundo já estava querendo tomar cerveja, ele, porra, tá bom, Sandro, a gente te dá a segurança, vamos lá. A juventude, o vigor, a gente querendo ir para cerveja e o cara lá, porra. E aqui a gente, né, com o D, né, que é o cara que falou que ela só fica lá percebendo, o filho dele, a mulher dele ali no canto, a Jussara, e foi engraçado que ele estava com o sapato, aqui ele está de chinelo, mas ele estava com o sapato completamente arrebentado, mas tão arrebentado que a gente comprou outro na cidade, aquele bicho do mato, e levamos para dar para ele. Porra, obrigado e tal. A gente voltou no outro dia, ele estava com o sapato arrebentado. Pô, Dê, cadê o sapato que a gente te deu para usar? Não, aquele sapato é muito bom. Tá. Aí, num dia de descanso, digamos assim, é porque a gente fez essas viagens, cada vez vou fazendo assim, relaxadamente, né? As pessoas falam, pô, você tem tantas conquistas, vai chegar a 1000, como se eu estivesse perseguindo. Se eu estivesse perseguindo isso, já tinha chegado a 1000 conquistas há muito tempo atrás. A gente estava relaxado, estava muito quente, escalava, tinha tempo para fazer outra escalada, mas estava muito quente, ia lá tomar uma cerveja, e em Medina tem até café expresso, que é uma raridade no interior, tem um empório que tem umas coisas mais sofisticadas, estava lá batendo papo. E aqui é um dono de um bar no município de Itinga, que é também dono da fazenda atrás, e essa fazenda tem um sítio arqueológico importante lá, chamada Pedra dos Índios, que eles falaram que tinha muita pintura rupestre, e tinha mesmo. Eu sou um apreciador de sítios arqueológicos em pinturas, a tela se amarra também, a gente conhece milhares, muitos, mas realmente esse é um dos que tem a maior quantidade de pinturas que a gente já viu num lugar só. Não são pinturas, como vocês vão ver, especialmente bonitas. Eu já vi outras mais bonitas, policrômicas, né? Lá são quase todas vermelhas, com alguma coisinha em amarelo. Mas tem muita pintura.
E aí a gente chegou meio tarde, saía 11 horas da manhã, a gente primeiro tomou as cervejas e tal, pá. E aí ele botou a gente na caminhonete dele para levar no sítio. E ele se perdeu dentro da própria fazenda, que ele já não ia lá há muito tempo, e pegou uma estrada errada. E a estrada que ele pegou estava completamente fechada de galhos de árvore. Aí saí eu para um lado e o outro cara do outro, os dois com facão para abrir, para o carro passar para o lugar errado, para depois ainda ter que voltar. Nessa brincadeira, eu furei o olho. Aí entrou um galho aqui no olho e começou a sair sangue geral. E eu não enxergava nada, e o sangue escorrendo, pingando, né? Depois conquistei até uma via chamada Lágrimas de Sangue. E eu fiquei com medo do olho murchar, porque o olho é redondinho. Eu falei, vai murchar o meu olho. E aí, como é que faz? Caraca, eu fiquei assim. Mas a tela estava com uma água muito gelada, bem, muito gelada. Jogou em cima, lavou, pá, e o sangue parou de correr. Eu estava enxergando e falei, não, beleza, vamos lá para o sítio. Vencer. Mas foi só primeira parte das peripécias do dia. Mas foi horrível, essa furou feio mesmo, porque não foi um espinho. Eu já tinha furado 2 outras vezes com espinho, né? Teve um espinho fininho que entrou assim, eu tirei, pá, ele foi lá dentro, saiu, mas era fininho, né? 3 vezes, essa é a terceira vez. É. Não, eu tenho óculos, eu estava de óculos. Ah, mas é um galho todo assim, entrou. Pum! Né? Mas esse fez um buracão, você vê que tá, ó, cortado mesmo. Cortou legal. Depois, o olho ficou todo vermelho, né? Quem conhece aquele retardado, o Diabão, o cara que faz modificações corporais extremas, tem o olho completamente... Eu tava o Diabão de um lado assim, né? Aí foi passando, ficou bom. Mas para chegar lá, nesse sítio arqueológico, você vai, não importa, aí você passa num lugar fininho, com um buraco aqui, e aqui na parede que você passa, grudado na parede, tinha um buraco com uma colmeia de apis dentro e um vulcão de abelhas saindo assim. O dono da fazenda já sabia, levou um pano grande, botou fogo, a fumaça, aí passou todo mundo, vum, e chegamos lá no sítio. Aí a tela, e olha lá. Aí o sítio, aqui, repleto de pinturas, vai ter uns closes aí, repleto de pintura. É um lugar bonito, né? Mas, infelizmente, com 3 minutos aí, a gente começou a tomar ferroada de abelha e tivemos que sair correndo. Eu nunca fiquei tão pouco tempo num lugar tão bacana. Mas esperto. Fotografei tudo, depois fui curtir as fotos em casa. É muita pintura. Esses pontinhos, eu já vi em outros lugares, mas nunca nem perto do que tem aí, né? O que será isso? Chuva? Uma contagem? Não se sabe. É bom, né? Porque a rocha é clara. Dá um contraste fantástico, né? Olha lá. Mas eram diversos montes de pinturas assim nessa caverna. Isso aqui é bastante comum em caverna, né? O tridígito 3, né? Provavelmente pata de algum bicho. Provavelmente, né? Mas é tudo especulativo, né? E naturalmente tinha que ter um imbecil, né? Da expedição X1 de 1988, que felizmente foi assim, fez essa imbecilidade num canto assim, e não nos painéis principais. Mas você vê que está tendo um problema de desplacamento natural, né? Está tendo um dano natural na caverna, não provocado pelos seres humanos, enfim, caiu um pedaço da caverna cheio de pintura. Beleza. Aí o Sandro e o Miguel já tinham voltado para o Rio, né? Eles tinham que trabalhar, os aposentados permaneceram lá no local, e fomos então, eu e Tela, conquistar essa formação maravilhosa aí, lindíssima, que é a Pedra da Arara, em Itaobim também, né? Essa também está no livro. O Crux foi abrir o caminho até lá, o pé da pedra. O proprietário embaixo,
cara sensacional, maravilhoso, mandou a gente no lugar que ele sugeriu que era o melhor, mas, porra, foram horas batendo facão de um baixo, de um sol horroroso, e um mato muito duro para cortar, porra, foi exaustivo. E a gente nem levou o material, já sabendo que ia ser uma ralação, não foi nem com peso, que bater facão com peso é a coisa mais cansativa que tem, né? Ainda me deu um problema aqui nas ancas, né? Uma vez batendo facão com muito peso na mochila. Mas a gente abriu o caminho, aí um dia fomos passear, descansar, não sei exatamente o quê. 2 dias depois a gente voltou e conquistou a montanha. Ela tem mais de um cume, né? A gente subiu o cume principal, que é esse, mas ela tem esse pontãozinho aqui a subir, né? Está lá. E tem outras coisas, ó. Uma fenda aqui, ó, interessantíssima. Tem 1000 possibilidades. Uma chaminé aqui. Enfim, uma vida só não dá para muita coisa, né? Aqui a linha da via e depois a variante, ó, Lágrimas de Sangue, né, que foi o nome dessa via, e depois a tela guiou essa outra fenda, Lágrimas de Gratidão, facílima, se você olhar, você jura que é uma fenda de Yosemite, assim, 5,9, 5,10, né, 5º grau, ou seja, 2º grau. Ela tem um crux, que é aqui, né, vocês vão ver. Observa o grau, 4 com 4 sup, A0 com 1 apoio. Eu voltei aí voltei outro dia aí só para tentar passar em livre e, porra, ia dar assim um 7A, ia fazer. Mas, pá! A garra-chave quebrou assim, aí o lance ficou muito mais difícil. Deve ser um 7C, 8A, uma coisa assim. Eu tinha que ficar dias ali malhando e deixou para lá e ficou com apoio mesmo, né? Infelizmente. Começa com umas lacas fáceis, imóvel, depois tem uma sequência de agarras bem legal, o crux dessa sequência é 4 sup, aí facilita, e depois que facilita, chega no capucho final. E aqui que é o crux, né? Aqui eu batendo o grampo, depois eu desci, mandei com um apoio, e depois voltei para tentar eliminar esse apoio, e aconteceu aquela infelicidade de quebrar a garra. Aí a tela nos lances finais, esse cabelinho aqui é uma bromélia branquinha. A tela colocando, olha lá, mais uma marmita de cume, né, com a laca em cima, e ela aqui desfrutando com a pedra de contendas ao fundo. Aí o ritual, né, a soltura dos morteiros comemorativos, seguindo a tradição, né, de quando você conquista um cume virgem, solta 2 ou 3 foguetes para comemorar, e todo mundo na região ouve, e aquilo fica marcado no imaginário das pessoas da região, e assim que eles comemoram absolutamente tudo. E aí a tela mandando a fenda variante, né, a Lágrimas de Gratidão. Olha lá, você vai dizer que isso aí é 2º grau? Você não vai dizer que isso é 2º grau. Mas deu grandes fotos, né? Bom, eu tive a felicidade de ver e fotografar um raríssimo, né, urubu-rei, uma ave gravemente ameaçada de extinção. Tem muita gente que busca ver esse bicho e não vê nunca. Eu já vi uns 4, já vi no Piauí, já vi em Minas, quer dizer, aí é Minas também, mas em outro lugar de Minas, aí, enfim, já vi um ninho deles, né, no Centro-Oeste. O ninho é um negócio gigante assim, e é um bicho raríssimo, ameaçadíssimo de extinção. Bem mais comum é o jereba, né, ou urubu caçador. Esse todos vocês já viram, embora possam não saber, é um bicho bastante abundante, e urubu caçador tem a característica de não ser urubu, né? Ele não é um abutre, ele é um gavião parecido com o urubu, né? Tem essas sutilezas aí dos ornitólogos, né, que a gente ouve falar e aprende. E ele tem 2 espécies, na verdade tem 3 espécies, a terceira eu não sei nem qual é, mas tem essa espécie, né, que é o Cathartes aura de cabeça vermelha, e tem o de cabeça amarela, que é o Cathartes burrovianus, que é uma outra espécie
muito aparentada com a anterior, né? Claro. Essa viagem deu muitas fotos de bichos lindos, como, por exemplo, esse socó-boi, isso é desse tamanho, estava num brejinho, assim, do lado da estrada. É o socó-boi. Existem diversos, acho que 8 ou 9 espécies de socós, esse eu acho que é o maior. E esse pica-pau da Campina, que estava cavando a casa dele, estava construindo a casa dele, né? Abrindo o buraco para ser a toca dele. Muito bonito. Isso aí é do lado do hotel que a gente estava, né? Tirei a foto do estacionamento. Bem, aí no município de Medina, no ano retrasado, eu e Tela batemos por acaso aqui e conquistamos essa via aqui, que era a mais óbvia. Eu falei, pô, ainda tem essa fenda, aquela outra, vamos lá, Tela, vamos, né? Acabou que essa aqui especificamente, embora não pareça, essa galharia seca eu tirei, né? Embora ela não pareça, mas essa via é muito maneira. Aqui os diagramas, né, das vias, cada uma chegou numa árvore onde foi feita a parada e a descida, né? A via do ano anterior foi obra do acaso, terceiro SUP, agora veio o corpo fechado, quarto SUP, e benzadeus, quinto grau. Aqui tem um grampo. Aqui é o crux, né? E essa passagem realmente ficaria desprotegida. Bateria no chão se caísse sem esse grampo. Então levou esse grampo, infelizmente, mas só ele. Aí sou eu na corpo fechado, na sequência do crux, é um meio corpo também. Depois você segue em oposição e vai parar naquela árvore bonita ali em cima. Ela chegou ali, dali a gente rapelou e foi para outra em seguida, no mesmo dia. A outra é essa, né, que é a benzadeus. É muito legal essa via. Ela é bem contínua, assim, na faixa de um terceiro SUP, quarto SUP, boa proteção, mas bem contínua, embora não pareça muito. Novamente chegou na árvore, rapel, pá. Aí nós fomos para um outro setor da mesma falésia, né? Aquelas estão para cá. E você vê outras fendas, e acabamos fazendo essa aí, né? A chiquita bacana, que vem imóvel até aqui, aí tem 2 grampos nesse grande postão, uma parada aqui, e daqui você sai andando, né? Aqui é bem fácil, mas é escalada. E aqui para baixo tudo imóvel. 60 metros no total. Não dá para fazer direto por causa do atrito, né? Teria que parar ali mesmo. Aí sou eu na via, continuando, mais adiante. É isso. Bom, eu disse para vocês que nunca tem ninguém escalando lá. Dessa vez, inacreditavelmente, tinha 2 expedições, digamos assim, né? Tava eu e Tela, porque os dois já tinham ido embora, e o Luciano Bender, né, que é o cara do site escaladas.com, e o Pedro Naves, que é o autor do guia de escaladas da Serra do Lenheiro. Então foi um cara que eu conhecia muito, de trocar mensagem, que eu fiz muita escalada lá. Aí eu mandei croquis, foto, tirei dúvida, troquei uma ideia, pá, gente boa pra caramba. E aqui é engraçado, né, porque eu fiquei assim meio para trás, parece que eu sou um anãozinho, perto de todo mundo, né, lá. Ficou muito engraçado esse efeito, né? Mas, enfim, a gente marcou encontro, então, em uma cidade, né? Cada um veio de um lugar e marcamos encontro para tomar cerveja e almoçar e contar histórias num domingão em Rubim. A tela no sapateiro. Aí fomos para Comercinho. Comercinho é uma cidade vizinha de Medina, que não tinha via nenhuma, e a gente já tinha passado na estrada e visto, pô, esse óbvio sistema de fenda tem em cima. Eu falei, não, isso não é possível, né? Tem que ir lá subir aquilo, né? E aí eu fui com ela e a gente mandou a fenda vista de perto. Olha lá, pô, tinha que subir, era obrigatório subir, né? Na estrada, né? Do lado da estrada, né? Só que Tela, quando a gente foi lá, ela viu que à esquerda tinha diversas outras fendas. Nós mandamos mais 2 outras são inacessíveis por causa de abelha, maravilhosa, mas não tem jogo.
Ainda sobrou uma que a gente espera agora, nesse ano, também subir. Uma via fácil, terceiro com terceiro, 120 metros, 2 paradas com grampos, a terceira parada numa árvore e rapel com 2 cordas, sempre com 2 cordas. Para esses lugares é interessante quem tem corda dupla, né? Levar corda dupla é uma boa coisa. É uma oposição imensa também, mas fácil, né? Passada mais difícil, terceiro grau, não é nem terceiro sub, mas imóvel, tudo imóvel. E pouco móvel, quer dizer, não é que é pouco móvel, mas uma enfiada inteira você tem que botar só de vez em quando, senão acaba, né? No meio do caminho. Aí a tela na mesma via, vista de cima. E aí são essas fendas que ela viu, que eu não tinha visto, muito interessante. Conhecemos o proprietário, que foi também super receptivo, informou para a gente que isso aqui chama Serra do Trovão, também já tinha nome, e nós fizemos essas 2 vias que aí estão. Hermes, quarto com sexto, 105 metros, e Afrodite, terceiro com terceiro, 80 metros. Afrodite, ela escolheu o nome, que é a deusa da beleza, né, e do amor, né, porque a via é tão bonita que ela quis dar o nome de Afrodite, que achou, né? E o Hermes é mais arretado um pouco. E o Crux, curiosamente, não é nenhum, é tudo inferno, não. O Crux é uma sequência de aderência aqui. Uma aderência, uma passada difícil. Grampeação aqui é uma grampeação esportiva, né? O resto é tudo imóvel. Aí a tela na chaminé inicial de Afrodite. Chega num platô. Nesse platô a gente ficou em dúvida para onde ia, e de repente eu fui para o lado e, uma fenda frontal de 15 metros, assim, fácil. Fenda frontal é uma coisa meio rara, né? Aqui no Brasil. Tem lacas muito, né? Ou chaminés, ou fendas assim. Uma fenda frontal, assim, é uma coisa meio rara. E a fenda tem uns 15 metros, terceiro grau. Então é diversão, né? Olha lá a tela na fenda, ó. 15 metros assim, de fenda reto. Aí depois da fenda tem uma horizontal muito legal. E aí vem a enfiada final, nessa fenda aí, que está com a macambira, né, que é uma bromélia que tem um espinho curvo, que nem um anzol duro, que é o capeta, aquele espinho, né? Então eu fui costurando na fenda, escalando e agarra pelo lado. Parada em árvore no cume. Aí a outra via Hermes começa aí nessa sequência, eu tentei por aí, isso aí sou eu, numa tentativa, mas não consegui continuar pela fenda por aí. Aí cisquei, que nem galinha, né? Fiquei ciscando, aí descobri uma sequência em agarras por aqui para chegar aqui e depois subir, né? Essa sequência em agarras é um quinto sub, mas muito mais tranquilo do que isso que eu estou tentando aí. Aí sou eu já lá em cima e tive que bater um grampo aqui, porque aqui era muito largo, não pegava nada. E onde dava para pegar, se eu caísse, ia bater no chão e não adiantava. Então, esse tem um grampo aqui. Aí já terminando, né? Aí a fenda, a tela na mesma sequência, né? O grampo está na frente dela. Sobe em agarra, chega aqui, sobe a oposição. Aí você chega num platôzão, aí continua, tem uma sequência assim de chaminé clássica, muito maneira, sem proteção nenhuma. Aí você chega em outro platô lá dentro da chaminé, aí tem outra sequência de chaminé, essa um pouquinho mais difícil, já tem alguma proteção. Vai chegar no topo da pedra da esquerda. No topo da pedra da esquerda, você sai em agarra para a direita, e aí vai ter aquela sequência que eu falei, que é a sequência do Crux, que é uma sequência de aderência, né? Mas infelizmente não tenho foto, que é fogo, é muito complicado tirar foto, estando só 2. Porque ou dá segurança ou tira foto. Tem que ter alguém para dar segurança, o fotógrafo se posicionar para pegar os melhores ângulos. Então prejudica muito. Quando estava com o Miguel e com o Sandro, era muito melhor por isso. Um dava segurança, o outro fotografava. E assim chegamos ao fim. Aí a tela no final, no topo da Pedra da Velha,
na hora que ela chegou. É isso, e aí pergunto se vocês têm perguntas mais a fazer. Quantas horas de carro para chegar, por exemplo, uma Pedra da Velha, saindo do Rio? 1 dia e meio. Dirigindo só durante o dia. A gente não gosta. Você pode fazer uma maratona, sair, acordar 3 horas da manhã e vai chegar lá às 10 da noite. A gente não faz isso, porque é muito perigoso, você se cansa à noite. Além de ter o problema da falta de luz, óbvio, né? Mas você tem neguinho fazendo barbaridade, caminhoneiro, cara rebitado, né? Geral, os caras, porra, dormem, a gente vê coisas horríveis, né? Animal na pista, tem tudo, né? Então a gente não dirige à noite. É claro, às vezes, para chegar na cidade, você dirige meia hora, 1 hora à noite para chegar no próximo hotel, mas saindo tipo 5 horas da manhã do Rio, né? Você acorda às 4, sai às 5, a gente dirige até 6 horas, 7 horas, aí no dia seguinte vai chegar no destino e vai almoçar. Com calma, se instala. É bom você fazer as coisas. É bom você fazer as coisas com calma. Quem está na batida de trabalho, tem só 1 semana, 10 dias de férias, né? Aquela coisa, né? A pessoa sai correndo, aquela loucura, sai correndo para chegar lá, porque tem pouco tempo, e depois vai escalar e faz outra escalada, escala no dia seguinte, e está morto e vai escalar de novo, porque tem poucos dias. Você tendo um esquema mais relaxado é muito melhor, aproveita bem, né? Onde dar um mergulho, aí fica melhor ainda para os dias de descanso. Os dias de descanso a gente normalmente tira para explorar outras montanhas e outras estradas e outras montanhas na região, ou visitar sítios arqueológicos, ou visitar atrativos culturais, por exemplo. Ponto dos Volantes tem um distritozinho, Ponto dos Volantes é pequeno, mas tem um distritozinho minúsculo, chamado Santana do Araçuaí, que é extremamente famosa, Santana do Araçuaí, por causa de Dona Isabel, que era uma ceramista que fazia aquelas bonecas maravilhosas, típicas, artesanato do Vale de Jequitinhonha. Ela já morreu, tem uma estátua de cerâmica dela na praça da cidade, em tamanho natural, ela trabalhando, é muito maneiro. E agora a filha dela e outros artesãos e artesãs dão sequência na tradição, com figuras, bonecos e bonecas e outras coisas, lindíssimo, lindíssimo. Então foi um dia que a gente foi, e nesse dia a gente descobriu a Pedra do Peão, da TV. A gente foi lá, né, para relaxar, mas descobrimos a Pedra do Peão. E como eu digo, em alguns casos sim, em outros não. No caso, nessa região do Vale de Jequitinhonha, a gente já tem o hotel e o cara já reserva o quarto para a gente certinho, né? Mas em outros casos, não. Padre Paraíso a gente foi ver. A gente vai num hotel, outro e resolve qual é a melhor relação custo-benefício, né? Aí tem que levar em consideração um monte de variáveis. Mas de Medina a gente já tem o lugar certinho e não troca por nenhum outro. Desculpa. Tá desculpado. Nessa região, não tinha ninguém de montanhismo. Não, por exemplo, em Pedra Azul, que é o município seguinte, teve alguns escaladores, que hoje já não tem mais não, porque acabaram debandando. Foram criados, digamos assim, pelo falecido Carlos Bernardo, o Bigode, que era um guia do Rio de Janeiro, do Sérgio, né? Ora, ele veio. O Carlos Bernardo, o Bigode, ele era um cara muito legal. Ele acabou se mudando para Pedra Azul e ele criou diversos escaladores locais, que depois acabaram desistindo e acabou a escalada lá, né? Mas ele estava morando na cidade, ele veio a ter um câncer horroroso, e um desses caras que ele criou, digamos assim, acolheu ele na casa dele, ele e a mulher acolheram o Bernardo na casa dele, trataram ele de uma forma muito desprendida e emocionante até o fim. E ele morreu no ano passado desse câncer de bexiga. E o último escalador
fora esse, né, óbvio, da casa que ele estava morando, né, ele viu, fomos eu e Tela, a gente foi fazer uma visita a ele na viagem do ano retrasado, né, descobrimos onde é que ele estava, perguntando aqui e ali, e aí ele ficou super emocionado, falou que ele conquistou o forno de bolo, ele conquistou a Pedra Formosa, ele foi da primeira expedição de escaladores para aquela região, que foi uma expedição mista de escaladores do Rio de Janeiro, que ele era do Rio de Janeiro, e do Carioca, que eram os clubes, que eram as potências mundiais, né, na época ali da escalada aqui do Rio de Janeiro, né? E eles fizeram as primeiras conquistas e deram notícia de cumes, né? E eles deram a notícia do potencial incrível. Inclusive o nome Vale dos Sonhos foram eles que deram, né? Que era um vale com montanhas tão incríveis que era um vale dos sonhos para os escaladores, tipo a Terra Prometida, né? E o Bernardo estava nessa excursão. Ele conquistou o Forno de Bolo, que é uma montanha maravilhosa, se quiser no Google vocês vão ver, em Pedra Azul, e é isso. E depois eu que redescobri o Vale dos Sonhos, conquistei um bocado de coisa lá, que estão no livro, né? E o Flávio Leone e o Xaropinho, o Gideão, né? Eles também passaram mais de um mês lá e também fizeram uma blitz devastadora, conquistaram 6 cumes sensacionais nessa viagem de pouco mais de um mês deles lá. Sensacionais. Então, de parabéns. No Vale dos Sonhos. E, nesse momento, tramita na Assembleia Legislativa de Minas um projeto de lei de inspiração do Tunico Magalhães, e que eu ajudei na redação do projeto e da justificativa do projeto, de criação do Monumento Natural Estadual do Vale dos Sonhos, nos municípios de Itaobim e Jequitinhonha. Está tramitando, mas o momento não está ainda favorável. Já teve pior, mas ainda está ruim. Em Minas, especialmente, com o Zema, que é o cara das mineradoras, é difícil de prosperar qualquer projeto ambiental na Assembleia Legislativa de Minas. Uma outra coisa que me perguntam muito, você acampa? Não, a gente evita ao máximo acampar, porque o acampamento é um transtorno, se você está num ritmo de conquistar e escalar. Porque aí você tem que parar, fazer comida, tudo se torna mais difícil, tem o problema da luz, aí se chove fica um lamaçal, né? É bom você chegar num quarto de hotel, por mais simples que seja, né? Ter um banheiro, tomar um banho quente, e aí tem diversas tomadas, porque aí vai recarregar a bateria do laptop, da câmera fotográfica, do celular, né? Tem isso tudo. Todo dia eu descarrego as fotos do dia. Se tem tempo, eu ainda seleciono as fotos, elimino as ruins e dou aquela tratada básica no Photoshop, nas fotos que eu escolhi para ficar, né? E escrevo os meus apontamentos, né? Eu tenho tudo escrito. Não poderia ter escrito esse livro se eu não fizesse o que eu falo obsessivamente para todo mundo fazer, e as pessoas, a maioria não me dá a menor bola, mas paciência. É problema de cada um. Façam seu diário de excursão, façam seu diário de atividades. Vocês vão esquecer e vão lamentar no futuro de ter esquecido tudo que fizeram. E você além de esquecer, você mistura as coisas. Você fala, não, aquela escalada eu fiz com fulano e com fulano. Não, mas o fulano, um era um dia, o outro foi 1 ano e meio depois. E você mistura tudo. E aí, na hora de que você vai escrever um negócio desse, um livro desse, você tem as informações ali fidedignas, porque elas foram escritas ou no dia seguinte, ou no máximo 2 dias depois. Então as coisas estão frescas na cabeça, que você esquece. E é uma delícia depois você pegar e, caraca, é mesmo, eu fiz essa escalada, eu fiz o paredão comite no Irmão Menor de Jacarepaguá com fulano e fulano, aquele... aí vem, né, que você está andando assim na areia e vê uma pérola, você puxa assim, vem um cordão inteiro, né? A memória, vem tudo, graças àquilo que você escreveu, por mais simples que seja. Ou escreve à mão, meu querido diário, ou escreve no computador, mas
eu recomendo a todo mundo que faça. Ah, mas poxa, eu já escalei tanto, não importa, faz a partir de agora. Se puder, resgata alguma coisa para trás e faz um para trás, assim, fragmentário, né? Mas não é para mim, não. Isso é para vocês. É uma coisa pessoal que vai ser de grande valor no futuro, é que vocês vão ver como que é legal você ter registrado a tua vida. Eu coloco tudo. Se eu fizer uma caminhada no Morro da Urca, caminhada ao Morro da Urca, descida pelo mesmo lugar, vai ter meia linha, mas tem o dia, tem o que eu fiz, com quem eu estava, né? Aí eu coloco, se choveu, se é uma escalada, se houve alguma coisa diferente. Conquista, eu descrevo tudo muito, por isso que eu tenho muita coisa escrita, eu tenho muita conquista, né? Então eu acabo tendo muita coisa escrita por essa razão. Mas eu digo tudo, como é que foi, como é que eu parei para bater o grampo, se eu parei em clipe, se eu parei em agarra, parará. É muito legal. E de anos para cá, eu já estou botando fotos. Então é uma fotonovela, né? A fotonovela da minha vida, né? Digamos assim. Mas é muito legal. Então eu recomendo muitíssimo que vocês façam isso para vocês. Não é para mais ninguém. Mais alguma pergunta? Não, você, as suas palavras de venda, eu tenho grão, as palavras, não sei, ofereceria, essas de venda não tem a sua marca, nem a marca de ninguém. Aí você fala assim, não, eu conquistei isso aqui. Aí chega uma outra pessoa falando, nem vi. Sei. Acontece isso às vezes, mas é raro. Só que todas essas escaladas eu coloco, por exemplo, no escaladas.com. Então, todas as vias que eu fiz no Vale do Jequitinhonha e na Terra Prometida estão lá. Não estão lá as vias que estão nos meus guias impressos, guia da Zona Sul, no guia da Urca, Parará, não estão lá. Mas as que não estão, especialmente essas nesses lugares mais remotos, valeu demais. Eu coloco todas lá, então não tem desculpa. Não tem desculpa. Acontece, mas é raro. Acontece, mas não é comum, felizmente. Então, acho que chegamos ao fim. Bom, como eu disse, algumas dessas conquistas aqui e muitas do Vale Prometido estão ali no livro. Excelente, né? Obrigado. Você já me deu pendrive? Está aqui. E convido a quem não quiser adquirir o livro, porque eu acho que vale a pena, porque tem muita história, né? Marcão já leu o livro todo, sabe disso, tem muita história maneira ali. Eu já está ali separadinho. Falou? Terminar a cerveja.